Versículo 24, apenas esse versículo neste momento. Repete de novo o livro, tá? Gênesis, capítulo de número 2, e o versículo de número 24, que nós vamos fazer uma leitura. O tema que nós estamos falando é o propósito de Deus para o casamento, ou seja, porque Deus teve uma ideia incrível de criar o casamento, né? Pra que isso? Pra que colocar duas pessoas tão diferentes, homem e mulher, dentro da mesma casa, para serem um só? Homem e mulher se tornando um só, né? Então nós vamos falar deste tema. Tudo no começo. Então aqui, eu vou ler antes do versículo 24, para fazer um pouquinho mais de sentido, vou ler desde o versículo 21. Que diz assim, ó: Então o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. Então o homem disse: agora sim, essa é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada mulher, porquanto Deus tirou do homem. Por isso, que é o versículo 24, né? Por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher. E os dois se tornam uma só pessoa. Tanto o homem como a mulher estavam nus e não sentiam vergonha. Então, quando nós olhamos para este texto, nós vamos ver que o homem, ele estava ali cercado de animais. E ele ali não tinha um ser humano como ele, igual a ele, para dividir. Então, Deus viu e disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei a adjuntora, a ajudadora, a auxiliadora, a mulher, para que possa estar ao lado dele. Então, quando ele teve esse plano, colocou um sono em Adão, fez com que Adão dormisse, e ali ele fez aquela cirurgia, tirando a costela de Adão e criando a mulher. Ele trouxe para a mulher, quer dizer, ele trouxe para o homem a mulher, e quando ele, né, trouxe para o homem falou: uau, agora sim, essa é carne da minha carne. Porque até então ele só tinha visto carne que não era da mesma carne. Não tinha visto ossos que não era do seu osso. Ele tinha visto apenas animais. E era bom, mas não era igual. Quando chegou a mulher, ele falou: agora sim, essa é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Então ali Deus fala primeiro propósito dele para o homem e para a mulher, para o casamento. Quando ele fala, o Adão fala: agora sim, essa é carne da minha carne e esse é osso dos meus ossos. É exatamente nesse momento que Deus fala a primeira palavra sobre o casamento, que é o primeiro propósito de Deus para o casamento. Deus fala assim: portanto, deixará o varão, seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher. Por quê? Para quê? Para que os dois possam se tornar uma só carne. Então, o propósito de Deus no casamento é tornar uma unidade, ou seja, pegar o homem e a mulher, né, que são duas pessoas que se unem e se tornam um só. Então esse é o primeiro propósito. Para que Deus quer que o homem e a mulher se tornem um só? Nisso revela mistérios espirituais. O relacionamento conjugal, ele é mais espiritual do que a gente pensa, né? A intimidade, a vida dos dois é muito mais espiritual do que a gente pensa. Então, quando os dois se unem e se tornam uma só carne, eles estão cumprindo um propósito espiritual e fazendo simbologia ao espiritual. Eu não vou entrar nesse leque hoje, mas, né, conforme a gente for falando aqui, a gente vai entrando nesse leque. Mas hoje eu quero me ater ao deixar pai e mãe com um propósito de se tornar uma só carne. Então, quando eu, hoje, nos dias de hoje, decidi, né, dias de hoje que eu digo assim, depois que passou Gênesis e toda a história da humanidade, até chegar agora aqui no século que nós estamos, que é o século 21, quando nós decidimos, eu e o Cleiton, a entrar num relacionamento conjugal, eu decidi deixar meu pai, deixar minha mãe e me entregar um relacionamento com ele
E ele também decidiu deixar o pai dele, a mãe dele, e entrar num relacionamento comigo, onde nós dois nos tornamos um. E nisso que nós dois nos tornamos um, nós agora podemos ser uma família, uma unidade. São dois que se tornam um. E aqui nós cumprimos um dos propósitos de Deus para o casamento, que é o primeiro que eu quero falar. E eu quero dizer para vocês, né, que aqui também repete-se esse texto em Efésios 5. E eu vou ler a partir do versículo 21, que diz assim: seja obediente uns aos outros, pelo respeito que tem por Cristo. Esposas, obedeçam seu marido como você obedece ao Senhor. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como tem Cristo autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Marido, ame sua esposa assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja, lavando-a com a água, purificando-a com a sua palavra. E fez isso também para poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem mancha, sem ruga ou qualquer defeito. O homem deve amar a sua esposa assim como ama seu próprio corpo. O homem que ama sua esposa ama a si mesmo. Porque ninguém odeia o seu próprio corpo, pelo contrário, a cada um alimenta e cuida do seu corpo, como Cristo faz com a igreja. Pois nós somos membros do corpo de Cristo, como diz as Escrituras Sagradas. É por isso que o homem deixa, aí se repete, seu pai e sua mãe, para se unir à sua esposa, e os dois se tornam uma só pessoa. Há uma verdade imensa revelada nessa passagem das Escrituras. Eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e a igreja, né? E aí vai dizer assim, mas também está falando a respeito de vocês. Aleluias. Cada marido deve amar sua esposa como ama a si mesmo, e cada esposa respeitar o seu marido. Então, o que está acontecendo neste texto é mais um propósito de Deus para o casamento. É o propósito da revelação da igreja e Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Além de se tornar ambos uma só carne, agora sim, o homem é o cabeça e a mulher é o corpo. Assim como a igreja é o corpo de Cristo. A igreja, a noiva de Cristo, é o corpo e Jesus, o cabeça deste corpo. No casamento, nós mulheres somos o corpo e o marido é o cabeça deste corpo. Então, nisso se revela um mistério profundo espiritual, né? E eu gostaria de falar que eu aprendi na minha caminhada com o Senhor e tive experiências também dentro dessa palavra. Eu queria agora pedir, né, para o meu esposo falar um pouquinho, porque quando nós nos casamos e decidimos deixar nossos pais, né, eu entendia perfeitamente essa palavra ao profundo, mas só que ele ainda não tinha tido essa revelação da palavra dessa forma que eu estou passando aqui. Então a gente teve uma certa dificuldade de ter esse entendimento. E aí eu vou pedir para que ele fale um pouco como que foi para ele entender isso aqui, né? Como ele não entendia, o que foi para ele entender. Então fala um pouquinho para nós, Cleiton. Foi bem complicado no início, né? Os irmãos sabem muito bem, você que está ouvindo aí do outro lado, sabe muito bem que quando se casa, né, o homem vem com uma cultura e a mulher vem com uma outra cultura. É claro que o que nos fez estar juntos até hoje é porque cada um de nós temos as nossas diferenças. E essas diferenças é que nos completa, né? O que eu não tenho, ela tem e me completa. E isso é recíproco. O que ela não tem, eu tenho e eu acabo a completando, né? Aí tinha muito essa coisa de a gente não entender o deixar pai e mãe
né? Muitas pessoas até levam esse deixar pai e mãe ao pé da letra, né? Achando que o deixar pai e mãe é abandoná-los, nunca comunicar com eles, não saber o que eles pensam, não saber o que está acontecendo. Na verdade, o abandonar pai ou deixar pai e mãe é que a partir daquele momento você está adquirindo uma responsabilidade. Por isso que eu falei exatamente, pausadamente, responsabilidade, porque é responsabilidade. Vou falar agora na pele dos homens, entendendo um pouco relacionado a mulheres, porque os homens não entendem a sua responsabilidade dentro do casamento. Eu acredito que ela vai falar mais sobre isso, mas para mim no início foi muito difícil, porque eu sempre tive uma ligação muito forte com os meus pais, não que ela não tivesse, mas a ligação que eu tinha era muito mais do que ela tinha com os pais dela. Então eu achava que tudo tinha que envolver meus pais, que todo final de semana tinha que estar na casa dos meus pais, tudo que eu fazia envolver meus pais, tudo que eu fazia envolver meus pais, era meu pai, era minha mãe, era meu pai, minha mãe, até o momento que ela disse assim, poxa vida, quando é que você vai cortar esse cordão umbilical? Aí eu coloquei a mão na consciência e falei, realmente, ela tem razão. Quando o próprio Deus escreveu que deixará o homem, pai e mãe, iniciar a sua esposa, e ambos serão uma só carne, a partir daquele momento está surgindo ali uma nova família. Então, a minha família, a partir daquele momento da nossa união, é a minha esposa e futuramente os filhos, né? Então, a partir dali está surgindo uma nova família. Os meus pais e os meus irmãos, enfim, eles continuam como meus parentes. Tenho que dar atenção, tenho que procurar saber como está, tenho que ajudá-los, tenho que fazer tudo o que for possível, mas em primeiro lugar, abaixo de Deus está a minha família, que agora eu constituí. Então no início isso foi bem difícil para eu entender, mas aos poucos a gente foi se encaixando, né? E estamos aí 12 anos. Pode falar. Certo, eu vou fazer uma simbologia para que você entenda perfeitamente o que nós estamos falando. Essa simbologia é o seguinte: um bebezinho na barriga da mamãe. Quando a mamãe está esperando o bebê está ali dentro num ninho bem confortável, quentinho, né? Tá dentro da bolsa. E ali ele recebe o alimento pronto, ele não precisa fazer nenhum esforço para comer. O oxigênio ele recebe tudo pelo cordão umbilical. Então tá muito confortável, né? A mamãe tá passando tudo que ele precisa sem ele criar nenhum esforço. E aí, onde que mora, né, o todo o que da história. Por quê? Porque quando o bebezinho precisa nascer para sair de dentro do ventre da mãe, ele é empurrado pelo organismo da mamãe, pelo útero da mamãe, empurrado para fora. E nesse processo que ele é empurrado para fora, o nenenzinho começa a se sentir que o mundo está rejeitando ele, e aí agora ele tem que fazer um esforço. Quando ele sai de dentro da barriga da mamãe, que o médico corta o cordão umbilical, agora o bebê vai ter que respirar sozinho. Ele precisa daquela primeira respirada, sentir o ar. O bebê também precisa agora, né, quando ele sai para fora, para se alimentar, fazer esforço para mamar ali no peito da mãe, né, nos seios da mamãe, para poder ter o alimento. Então é um grande esforço para o bebê. Então o bebê sofre naquele momento que ele sai de um lugar confortável, que é o ventre da mãe, e agora ele sai para o mundo que tá frio. Dentro lá da mamãe tava quentinho, ele sai, tá frio. Aí quando chega do lado de fora, tem um monte de pessoas olhando pra ele, conversando e falando, e ele olha pra aquelas pessoas, e aí corta o cordão umbilical, e ele tem que respirar, e ele tem que beber, tomar o leite, fazendo um grande esforço. Então pro bebê aquilo é um sofrimento, mas eu quero dizer pra você que quando o casal decide viver a dois, é a mesma coisa. Na casa do papai e da mamãe tava super confortável, né? Muitos dos homens não conheciam o que era uma conta de luz, um aluguel, uma conta, tem que trocar o gás, tem que trocar resistência do chuveiro, trocar a lâmpada. Aí começa, depois que casa, deixou papai, deixou mamãe, aí começa a aparecer essas coisas,
né, a responsabilidade que ele agora vai ter que adquirir como chefe da família, né? No caso da mulher, a mesma coisa. Às vezes a filhinha, muitas vezes, ela tem a roupa lavada, ela tem o guarda-roupa organizado, a comida chega em casa, tá pronta, tem jantinha feita, e agora ela se casa, ela tem que cozinhar. Ela tem que, se ela não cozinhar, a família não come, ela tem que lavar, ela tem que cuidar da casa, a responsabilidade está sobre ela. Não estou dizendo que o filho não ajuda financeiramente, nem que a filha não ajuda no serviço da casa, mas não tem aquela responsabilidade como a dona da casa, nem como o chefe da casa. Então tá muito confortável. E muitas pessoas quando casam não querem deixar isso. Ah, eu quero morar no quintal da mamãe. Eu quero morar num quarto dentro da casa da minha mãe. Sabe por quê? Porque ali, ó, eu não preciso pagar aluguel, não preciso pagar água e luz, já tá tudo ali. Eu não preciso, sabe? Ah, tá confortável, eu não vou querer sair dali. É assim como o bebê não quer sair do ventre da mãe. Aí a menina vai falar, eu não quero sair porque, ó, eu vou ter meus filhos, eu posso trabalhar e deixar aqui com a minha mãe. Ó, eu posso chegar do trabalho, minha mãe sempre tem uma comidinha, uma jantinha pronta pra mim. Eu não vou ter que chegar e fazer... Ai, minha mãe pode lavar as roupas da minha família. Então, tá super confortável na casa dos pais. Agora, pra sair da casa dos pais, tem que ser empurrado. E você que é pai e mãe, que tem filhos grandes, na idade de se casar, já vai acostumando que seus filhos precisam sair. Eles precisam sair. Deixar pai e mãe é deixar não só geograficamente também é muito importante, que muitas vezes não deixam geograficamente. Casa e ficam morando na casa dos pais ou no quintal. Só que não é só geograficamente, precisa deixar emocionalmente. Porque tem muitos meninos que se casam com as mães e muitas meninas que se casam com os pais. Tem muitos filhos que ficam na dependência dos pais e não cortam o cordão umbilical. E aí, tudo que eles vão fazer, eles acreditam que tem que depender dos pais para tomar decisões, para fazer as coisas. Eles acreditam que precisa depender dos pais. Como meu esposo acabou de falar, até para trocar uma resistência de chuveiro, muitas vezes tinha que vir o meu sogro trocar a resistência do chuveiro. E isso não é legal, porque uma mulher, quando ela casa, ela quer um homem que cuide da casa, né? E mulher também tem que entender que o homem quer uma esposa que esteja ali com ele. E quando a gente não deixa emocionalmente os nossos pais, não faz esse corte desse cordão umbilical, não é à toa que Deus deixou lá, assim que ele criou o homem e a mulher, ele deu a primeira palavra, e portanto deixará o varão, seu pai e sua mãe, iniciar a sua mulher, para ambos serem uma só carne. Não foi à toa, porque Deus já sabia o que isso aconteceria. Deus já sabia que muitas vezes ia ser difícil deixar pai e mãe para unir a sua esposa, né? E as gerações muitas vezes vai carregar o legado, sim. Muitas vezes eu vou carregar legados dos meus pais, tem legados dos meus pais que eu vou carregar, mas vai ter coisas dos meus pais que eu não vou carregar, porque são coisas que não estão de acordo com Deus. Então, quando Deus falou para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que te mostrarei, Deus quis dizer para Abraão, você precisa sair do meio da sua parentela, porque se você ficar aqui, você vai ser igual a eles, e eu preciso te ensinar uma forma de viver de acordo com os céus, de acordo com o meu querer. Então, Deus precisava transformar Abraão, tanto que demorou muitos anos para depois Abraão ter o primeiro filho, que demorou muitos anos para poder chegar a ter todo aquele povo. Complementando aqui. Quer falar? Complementando aqui que a ordem de Deus foi para Abraão para que ele saísse, e ele obedeceu, né, esse sair, né, saia do meio da tua terra, do meio dos seus parentes, para uma terra que eu te mostrarei. Deus não disse para Abraão qual terra o levaria, mas a ordem de Deus era para que ele saísse, e ele saiu, né? Talvez o grande erro de Abraão aí foi ter levado o seu sobrinho Ló. Deus queria, a partir de Abraão, tornar um povo seu, escolhido, e ensinar para esse povo como que era o exemplo que Deus queria através de Abraão, como que Deus queria que as outras nações fossem, como os outros povos fossem a partir da obediência de Abraão. Ele saiu, pegou a sua esposa, pegou as suas fazendas, suas mobílias e tudo, e partiu errante, né? Ele partiu para uma terra que ele não sabia para onde ele ia, né? E aí o maior erro de Abraão foi exatamente ter levado o seu sobrinho
seu sobrinho Ló. E se você olhar mais na frente na história, você vai ver que os pastores de Abraão tiveram problema com os pastores de Ló. Exatamente por isso. Porque toda decisão que nós tomamos, quer seja boa ou quer seja ruim, nós vamos colher os frutos desta ação. Nós vamos colher os frutos desta decisão que nós tomarmos. Então é melhor tomarmos decisões certeiras. É melhor plantarmos coisas boas, porque com certeza nós vamos colher frutos bons, né? Agradecendo aí a Deus pela vida da diaconisa Agnailda Batista, pela vida da Michele. Deus abençoe sua vida e sua casa. Irmã Agnailda também, sua vida e sua casa. Entrou uma outra pessoa aqui, Jonatas e Deus. Deus abençoe sua vida e sua casa. Teve uma outra pessoa que entrou aqui também. Aí, né? Tamires, Deus abençoe sua casa, sua vida, tá? Então, ó, taca o dedão aí nesse aviãozinho aí, ó, e chama 10 pessoas, 10 casais que precisam estar aqui para ouvir aquilo que Deus colocou no coração dela, né? No meu coração também, mas muito mais no coração dela, né? E com certeza vocês sairão edificados. Eu não poderei ficar até o final aqui, mas você pode aí mandar, irmãs, esse Moretti ali entrou também, Suzana, né? Deus abençoe aí os irmãos que estão entrando. Deus abençoe a vida de vocês. Toca nesse aviãozinho aí e convida 10 pessoas, tá bom? E vai clicando aí nesse coraçãozinho também. Manda corações para nós, para a gente entender que vocês estão se interagindo nos assuntos. E o algoritmo do Instagram entende que o assunto é bom e ele vai comunicar ou vai informar mais pessoas que esse conteúdo é top, é bom, e ele vai chamar mais pessoas. Então, tem um coraçãozinho aí embaixo na sua tela, aí no cantinho superior direito. Clica nesse coração. Nós queremos ver os corações subindo aqui. Ah lá, que maravilha, os corações subindo. Taca o dedão nesse coração aí, chama as pessoas para essa live. E que Deus continue abençoando a sua vida. Já informando aqui que eu não poderei ficar provavelmente até o final dessa live. Eu tenho um compromisso agora às 19 horas. Mas a minha esposa está aqui cheia de conteúdo para transbordar na sua vida. Amém? Se você quiser fazer alguma pergunta sobre o assunto que nós já falamos até aqui, do que você ouviu, pode fazer a pergunta, nós vamos responder, tá bom? E então nós estamos falando sobre o deixar pai e mãe, que é o começo de tudo, né? Tanto é que está em Gênesis, né? Está escrito no primeiro livro, que é o livro da criação, o livro do início de tudo. Foi a primeira palavra que Deus disse, assim que ele entregou a Eva para Adão. Adão olhou e falou, agora sim, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Aí Deus disse, portanto, deixará o varão, seu pai e sua mãe, unir-se à sua esposa. Por quê? Porque precisa deixar o pai e mãe. E muitas vezes, o que acontece com a maioria dos casais que não conseguem deixar pai e mãe? Eles têm uma mentalidade, muitas vezes, que eles não vão conseguir dar conta. Olha, tem alguém aqui acenando pra gente. Múcio. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe. Aleluia. Então, o que acontece? O casal tem uma mentalidade que não vai dar conta. Não, eu não vou conseguir pagar o aluguel, eu não vou conseguir pagar água e luz, e agora a responsabilidade está comigo, na casa do meu pai e da minha mãe, tava tudo pago as contas. E agora é eu que vou ter que trabalhar para poder pagar as contas. Então, muitas vezes passa isso na cabeça. Eu creio que uma das coisas que passou na cabeça do meu esposo, quando ele casou comigo, que ele não conseguia entender como deixar pai e mãe. Eu me lembro até que na igreja, uma vez eu abri o texto em Gênesis e mostrei pra ele, deixará o varão seu pai e sua mãe e iniciar sua esposa. Aí ele virou pra mim e falou, eu sei disso. Mas aquela questão, a gente sabe, mas sabe apenas no papel, né? Na teoria. Na teoria. A prática, que é onde complica. Ela vai terminar essa questão do deixar pai e mãe. E aí eu gostaria de falar também sobre as informações que os casais precisam. Porque muitos casais casam sem informação, né? Não sabe nada de marido, não sabe nada de mulher. E acabam por se frustrar mais na frente no casamento. Né? Se frustrar porque começa a vir
os conflitos, começam a vir as discussões. Então ela vai concluir essa questão de deixar pai e mãe. E eu quero falar rapidinho sobre essa questão da informação, porque logo em seguida eu terei que me retirar. Que pena, vocês ficaram sem mim, mas ficaram bem acompanhados ao lado desta linda mulher que é minha esposa. Tá, as informações que ele está dizendo é que muitas vezes a gente casa sem saber o que é exatamente casamento. A gente acha que sabe, porque viu nossos pais, vê filmes, vê novelas e acha que sabe alguma coisa de casamento. Mas na hora do casamento mesmo, que você chega lá, que vai viver sua vida dois, você vai se deparar com as dificuldades do dia a dia e você vai dizer assim, nossa, eu pensei que sabia. E é complicado porque de repente você entrou, mas tem a outra pessoa. E cada um tem uma mente, cada um tem uma cultura, cada um tem uma forma diferente de enxergar a vida. E os dois juntos para se tornar um só, na mesma casa, então começam os conflitos. E foi por causa desses conflitos que nós sentimos o desejo de vir aqui compartilhar com o maior número de pessoas aquilo que nós aprendemos. Porque muita gente precisa aprender como nós precisávamos aprender e estamos aprendendo e continuaremos aprendendo até no último dia nosso na Terra. Nós estaremos sempre aprendendo. Assim, nós queremos compartilhar o que a gente aprendeu, né? Então, uma das coisas que muitas vezes ele não entendia na prática foi por falta também de ensino, de alguém que chegasse para ele e falasse assim, olha, quando você se casar, as coisas vão ser assim, assim, assim. Porque muitas vezes, principalmente com os homens, mas acontece também com mulheres, casa-se e acredita-se que a vida vai ser a mesma de solteiro, entendeu? Eu tinha uma dificuldade porque assim, ele queria viver normal, como se ele não tivesse casado. Como solteiro, como solteirão. Livre, leve e solto. Ele ia pro futebol, ele ia pros lugares e ele não se lembrava que tinha 2 filhas pequenas, que tinha uma esposa. E a gente ficava um tempão em casa sem ele. Ele fazia faculdade, ele ia pra casa da mãe dele, ele ia jogar bola, ele não ficava em casa com a gente não tinha ele. Porque ele dava apenas, né, a parte financeira e achou que tinha dado tudo. E aí custou pra poder a gente se acertar nesse sentido. Por quê? Porque eu não podia ficar reclamando disso pra ele. Só que é o que eu fazia. Então, mulheres, aí vai o conselho. Se você ficar reclamando na cabeça do seu marido, ele vai fazer cada vez pior. Então, quanto mais eu falava pra ele, amor, né, maneira um pouco, eu tentava falar pra ele, mostrar pra ele, né? Quanto mais eu falava, mais que ele se afastava e mais que ele ia fazer as coisas dele. Porque na cabeça dele, ele entendia que eu estava tentando controlá-lo, que eu estava tentando dominá-lo e que eu estava querendo pôr ordem na vida dele. E aí ele pensava assim, não sou mandado por mulher, eu que sou o homem, não, essa mulher não vai mandar em mim. E aí ele agia exatamente o contrário. Quer falar alguma coisa? Não. Tá. Por enquanto não. Então, o que acontece? Quando eu entendi, né, por um caminhar com Deus, que eu tinha que fechar minha boca e começar a profetizar, eu comecei a orar, entregar na mão de Deus, descansar e profetizar. Toda vez que ele saía para jogar bola, eu profetizava. Toda vez que ele fazia, eu comecei a profetizar, comecei a agir com armas espirituais. Porque a palavra do Senhor fala lá em Pedro, para a mulher, que ela ganha o marido por meio das suas ações, não é pelas palavras. Então, enquanto eu tentava falar e convencê-lo com palavras, eu só afastava ele, eu só prejudicava a minha relação com ele. Mas aí eu comecei a fazer o contrário, eu comecei a orar e a profetizar e a calar, eu parei de falar. Mas de toda forma eu mostrava pra ele que eu não estava contente, né? De alguma maneira eu não conseguia não mostrar, eu tinha que mostrar porque eu não era como eu estava, né? E eu mostrava pra ele, só que eu não falava, eu apenas orava. E passou-se o tempo e Deus fez a obra. Mas o assunto de hoje é o propósito de Deus para o casamento. Então eu vou voltar para este tema de propósito de Deus para o casamento, que é unir o homem e a mulher para ambos serem uma só carne e nisso manifestar o mistério da igreja com Cristo. Porque Cristo é o cabeça da igreja e a igreja é o corpo de Cristo. No casamento, nós mulheres somos o corpo e o marido o cabeça. Tá no texto que a gente leu de Efésios 5,
do versículo 21 em diante, do 21 ao 33, você vai ler. O apóstolo Paulo está explicando isso. Se você pegar a Nova Tradução da Linguagem de hoje, você vai entender melhor o que eu estou falando. A mulher, ela é o corpo. Então, quando o homem